Então, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma sessão de entrega dos prémios Jornalismo da AMI, Jornalismo que Contém Diferença. É a 23ª edição. O tempo voa. Lembro-me bem quando, na altura, decidimos, com dois amigos, o José Manuel Barata Feio e o Miguel Sousa Tavares, se era oportuno ou não lançarmos esse prémio. Entendemos que sim, depois foi preciso trabalhar, estabelecer, enfim, um regulamento, procurar um patrocínio, que durante muitos anos foi o URBES, depois passou no banco, e desde há 2 anos o prémio, desse prémio, é exclusivamente, enfim, dado pela Fundação AMI. Estamos depois na edição 23. Nesta edição houve menos jornalistas do que é habitual, mas também se compreende tendo em conta o momento que estamos a viver, que afeta a todos, vamos convir, mas não obstante, os trabalhos foram todos de qualidade, o júri teve, com certeza, muita dificuldade em dar as notas segundo os critérios que entendeu, enfim, valorizar. E eu, como a mim, enfim, estar na reunião do júri para a decisão final, tendo em conta que analisei durante 20 anos os trabalhos e são 3 anos que não analisei. E desta vez, em nome da AMI, esteve uma administradora da AMI, a doutora Alice Nobre. E por isso, me permitem, eu queria saudar antes de mais os elementos do júri. É um trabalho interessantíssimo, mas não deixa de ser pesado. Falo por experiência própria, foram 20 anos a ver os trabalhos todos. Agradecer às vencedoras do ano passado desse prémio, da edição 22ª, à Amélia Moura Ramos e à Marta Gonçalves. Assim define o regulamento do júri. Os vencedores do ano anterior fazem parte do júri do ano a seguir. Agradecer à amiga da AMI, que temos relações há muitos anos, a Raquel Martins, por ter aceito, enquanto amiga da AMI, fazer parte do júri. E, obviamente, agradecer também à Alice Nobre, que aceitou o desafio que eu lancei numa reunião do Conselho de Administração, para que outras pessoas desta casa pudessem participar e ganhando experiência e calo também na participação dos júris, o que nem sempre é fácil, diria mesmo, é sempre muito difícil. Porque escolher, por exemplo, nesse caso, 5 premiados entre 49 trabalhos não é fácil, e os critérios, por mais objetivos que pretendamos ser, têm sempre a sua carta de subjetividade, mas isso é o género humano que é assim feito. Este prémio importa salientar, para mim, jornalismo contra a indiferença. Tem como intenção premiar trabalhos que chamem a atenção da opinião pública sobre temas que talvez nunca sejam devidamente ou são raramente devidamente valorizados. Importa-nos chamar à colação da opinião pública temáticas esquecidas e que não caiam na indiferença de todos nós. Nesse sentido, talvez estranharão que dos trabalhos aqui que serão anunciados, como premiados, não consta, por exemplo, nenhum trabalho sobre, enfim, o fenómeno que nos assolou desde o ano passado. Há outras temáticas e, enfim, a indiferença vai muito além do que temáticas centralizadas ou, enfim, dominantemente transmitidas para a opinião pública. E daí importa-nos retirar da indiferença outros temas que são de extrema importância. Prefiro, por exemplo, que aqui os temas, e já falaremos sobre eles, faltam muitas vezes a questão da imigração, que é, não tenhamos dúvida nenhuma, um dos grandes desafios para o futuro da humanidade, como faltam também a questão ambiental, que é outro enorme desafio. Não são os dois únicos, mas são 2 pilares mestres no computo dos desafios que a nossa humanidade vai ter que enfrentar. Salientar, pronto, que todos os premiados terão o troféu deste prémio, que é este que está à minha frente, me escondo um pouco a barba,
Todos terão o diploma alusivo ao seu prémio, não só os que concorreram, como os nomes que entenderem dar para receber um prémio das suas equipas, porque ao fim e ao cabo os trabalhos foram postos a concurso por uma pessoa, mas hoje em dia, como o cirurgião no bloco operatório, o cirurgião sozinho não faz uma operação, a menos que seja uma pequeníssima operação. Da mesma maneira, acho que, não sendo eu jornalista, mas tenho convivido com muitos e tenho muitos amigos na área, um trabalho jornalístico com a importância daqueles que vamos hoje focar, não se fazem exclusivamente por uma pessoa, mas tal pode acontecer. Há jornalistas fotógrafos também, fotoreportagem por uma pessoa. E então, como sou cirurgião, não gosto muito de me alongar, mas gostaria mesmo assim de dizer que a humanidade, não tínhamos dúvida nenhuma, está a viver um momento particularmente perturbador, para não dizer aterrador. Devo começar, para uma pessoa como eu, que faz este ano 70 anos, nunca pensei ver no final da minha vida académica, não profissional, porque vou continuar nesta casa até passar os comandos à nova geração, que já vem sendo preparada há alguns anos. Nunca pensei que poderia acabar a minha vida a vivenciar o que estou a vivenciar e, sobretudo, tendo como pano de fundo uma questão sanitária, médica. Sendo eu médico há cerca de 45 anos e tendo vivido inúmeras epidemias, fossem elas de cólera, de dengue, de ébola ou de meningites, nunca pensei que tal fosse possível. Não obstante, assim é. Não vou me alongar sobre temáticas, enfim, outras, foco-me apenas do ponto de vista médico e isso é extremamente perturbador. Como é perturbador, talvez, o futuro da relação médico-doente, que é algo que sempre norteou a minha vida. Não nos esqueçamos que um médico tem 3 mandamentos essenciais. Quando ele se forma em medicina, faz o juramento de Hipócrates modificado, de consagrar a sua vida à humanidade, pela à minha maneira, de consagrar a sua vida aos doentes, também acho que fiz, e, sobretudo, depois, no tratamento desses doentes, um princípio básico que é não fazer mal quando se aplica, enfim, exames intrusivos ou métodos terapêuticos. E o risco tem de ser extremamente ponderado e o doente, obviamente, tem de ser devidamente esclarecido. É o tal esclarecimento informado que as pessoas têm que calcionar e aceitar receberem o tratamento ou terem os exames, que por vezes são bastante intrusivos, e aceitam devidamente informados. Ainda não estamos reduzidos à condição de ratos, penso eu. E então, dito essas poucas palavras, no mundo em mutação acelerada, que perturbou as nossas vidas todas, e a minha também, obviamente. Eu viajava semana sim, semana não, pelo mundo todo, há 16 meses já não viajo. Se me permitem, por isso, o júri reuniu, estatuou, eu só fiz o meu papel de moderador e nada mais. São os 4 elementos do júri que eu vou passar, que já nomeei, que analisaram os trabalhos todos, que os escutaram, e depois chegou-se a um consenso na reunião que ocorreu há 2 dias. Mais uma vez, muito obrigado aos 4 elementos do júri presentes, e agora passaria a palavra aos elementos do júri, um a um, que vou anunciar. Vamos começar pelas menções honrosas e depois vamos finalizar com o buquê do primeiro prémio. Então passaria de imediato a palavra à nossa amiga Raquel Martins, que vai anunciar a primeira menção honrosa, e depois, nesse caso específico, eu direi o porquê do júri ter premiado esse trabalho, e depois, quando as nossas 3 amigas falarem das menções honrosas, a Alice Nobre, que não vai, enfim, focar nenhum trabalho em especial, dará a sua impressão
da experiência que foi participar num júri desse tipo. Então, minha amiga Raquel Martins, por favor, pode anunciar a primeira menção rosa? Posso, sim, senhora, mas primeiro gostava de dar as boas tardes a todos. É um prazer ser convidada para estar presente nesta 23ª edição do Prémio AMI Jornalismo contra a Indiferença, como membro do júri, mas especialmente como amiga da AMI. Somos amigos há muitos anos, como o Dr. Fernando teve hipótese de mencionar, e é um orgulho, porque acho que também faço parte da família da AMI. Já viajámos muito, já trabalhámos muito juntos e também já lutámos muito contra a indiferença e, portanto, é um prazer. Vou já passar a anunciar a primeira menção honrosa, que é um trabalho que eu particularmente gostei muito, portanto fico muito feliz por ser eu que vou anunciar. É o trabalho da Ana França, com a equipa técnica de Sofia Rosa, Tiago Pereira Santos e Maria Romero. O meio é o Expresso e o nome do trabalho é Os Devolvidos. Entendeu o júri, como foi notificado no press release do anúncio do resultado desse 23º da AMI, Jornalismo contra a Diferença, que esse trabalho deveria ser premiado porque é uma prova que o investimento em tempo dá resultados, sendo esse trabalho de investigação uma monta documentada para a injustiça. Estamos a falar, pois, de uma temática que está na ordem do dia, que é importantíssima, que é a migração e dos migrantes que tentam chegar, enfim, a uma parte do mundo que, economicamente, pelo menos, está muito mais avantajada que outras partes que todos nós conhecemos. Esse termo, que eu confesso não conhecia, perguntei na reunião, o pushback, tem depois a ver com esse movimento vai e vem, com umas marés que empurra as pessoas para a areia ou empurra-as para o alto mar. O pushback é isso, são pessoas que tentam chegar até nós ou até outros espaços do mundo mais envolvidos, portanto, corrente migratória não é só sul-norte, também se passa no Extremo Oriente, como se passa no continente americano, como sabemos, do sul, do centro, em geral para o norte. E por isso acho que uma temática tinha de ser chamada à pedra, na medida em que nós sabemos que esse movimento se vai agravar, porque com a pandemia em curso, obviamente, o impacto na economia e na pobreza vai ser grande, já foi o ano passado, e este ano só poderá ser ainda maior. E por isso, a menção rosa são 3 menções honrosas de Jekyll, que é o trabalho sobre os devolvidos. É merecedor dessa menção honrosa. Eu queria, não sei se o nosso amigo que fez esse trabalho estará presente. Se está presente, gostaria de dizer umas palavras sobre o seu trabalho, assim é a norma. E também depois, no final, pedirei a todos os membros do júri qual o esforço e qual a dor que sentiram ao fazer parte desse júri também, e a alegria, ao fim e ao cabo, a moeda tem sempre duas faces. Então, o premiado, por favor, o nosso amigo do trabalho, os devolvidos, tenha a palavra, por favor. Oh, é uma amiga, Ana França, olá. Olá, Ana França. Olá, Tenha a olá, bondade de falar do seu trabalho, minha amiga. olá, Dr. Fernando e a toda a gente do júri. Obrigada, obviamente, pela distinção. Obrigada, Raquel, por apresentar também o meu trabalho, a menção honrosa. O que o Dr. Fernando disse acho que é muito importante. O próprio nome do prémio é contra a indiferença. Não é, quer dizer, claro que há muitos prémios que valorizam também trabalhos que têm foco social e contra a indiferença, mas eu acho que dentro do tema de migrações, que tem sido tratado pela comunicação social em Portugal, como aliás se vê pelos vencedores do prémio passado aqui também presentes, de uma forma muito, acho que muito consistente, muito abrangente. Eu estive ontem numa conferência sobre a integração de refugiados no nosso mercado de trabalho em Portugal, e as pessoas que fizeram esse estudo da Universidade Nova, 2 deles não eram portugueses e disseram que das coisas que mais que foi uma surpresa para eles ao estudar o nosso ambiente em Portugal de integração,
é que a nossa comunicação social não deixa, tem acompanhado de forma muito sólida o problema, mesmo quando não é em Portugal, porque, como nós sabemos, nós não temos propriamente chegadas como se viu em Ceuta, como nas Ilhas Canárias, como Lampedusa, e mesmo assim nós acompanhamos tanto indo lá a esses sítios, como aqui em Portugal. E era um italiano e acho que uma belga, e ele estava a dizer que isso contribuía bastante para as pessoas em Portugal não transformarem o refugiado no problema, porque a nossa comunicação social tem muito, acompanha muito sem ser só quando há um problema muito grave ou muito sensacionalista, tem acompanhado desde cedo. Portanto, eu acho que o tema dos pushbacks dentro do tema das migrações é talvez aquele, acontece há muitas décadas, mas tem estado agora muito mais na comunicação social por causa da Turquia e da Grécia, e tem-se feito vídeos e muitas investigações jornalísticas, principalmente por parte dos alemães, da Der Spiegel, nesta base. E não é uma coisa que se fala assim muito, porque a natureza dos pushbacks é que não se vejam. É suposto serem secretos, porque são ilegais. É claro que nós conseguimos ver pessoas a desembarcar, porque, bom, são pessoas a desembarcar, não é? Há um barco que chega, ou há pessoas que são resgatadas, mas os pushbacks é suposto serem secretos porque as polícias que os conduzem sabem que não é suposto estarem a fazer aquilo. Ou seja, essas pessoas estão a ser alvo de violência, milhares de pessoas por ano, porque a base de dados que nós analisámos são 3.000 páginas, mas essas 3.000 páginas não são 3.000 casos, representam muito mais, porque as pessoas viajam em grupo e normalmente é só uma pessoa que dá o testemunho. Portanto, este grupo que nós usamos a base de dados estima que sejam talvez 37, 38, 39 mil pessoas expulsas, não é possível saber. Às vezes são grupos de 100 de cada vez que são reenviados, portanto, eu acho que é um problema que não se fala muito, mas que é muito importante, porque podemos ser repatriados depois de pedir asilo e esse asilo ser negado, isso é legal. Não é legal não poder sequer pedir, nem sequer podermos falar do nosso caso, de apresentar o nosso caso. E se amanhã acontecesse um problema de umas cheias enormes em Portugal, eu não estou a falar só de guerra, eu gostaria de chegar à Espanha e pelo menos poder expor o meu caso, e eu acho que as pessoas esquecem disso, porque veem as pessoas como ilegais, e então porquê é que não podem ser reenviadas? Qual é o problema? O problema é que essas pessoas têm direito de ter o seu processo de asilo negado por um juiz, caso seja negado, caso não consigam provar que precisam de proteção internacional. Dê-me só um bocadinho, 2 minutos. Eu estou só aqui numa conferência, está bem? Pode ir só para o quarto, obrigada. Pronto, e eu acho que isso é muito importante de também falarmos disso, e queria agradecer obviamente à AMI, porque é muito importante que estes trabalhos sejam, não só o meu, mas todos os outros que têm sido vencedores e premiados em várias categorias, que sejam depois, obviamente os jornais acabam por falar disso e voltar a publicar o trabalho, e isso é muito importante. E obviamente queria agradecer à Sofia Rosa, que eu creio que deve estar a ouvir-nos, que foi a pessoa que fez o gráfico, e o gráfico é sem dúvida aquilo que distingue o trabalho, o texto também, todo o valor para o texto e para os testemunhos que me deram, que foram muito difíceis de conseguir, porque não é fácil encontrar uma pessoa que foi reenviada para a Turquia ou para a Sérvia ou para a Bósnia e está obviamente sem documentos, portanto é muito difícil chegar a essas pessoas. Nós conseguimos normalmente através de organizações que estão no terreno. Portanto, o texto é completamente válido, mas o gráfico da Sofia é incrível, porque é uma forma muito direta, muito apelativa, muito chamativa de interagir com outros públicos, nomeadamente talvez públicos mais jovens ou que não leem talvez textos tão grandes ou não compram a revista de Expresso, e tem-se mesmo visualmente é um scroll enorme e ficamos mesmo com a sensação, pelo menos para mim, de que isto é muito comum, mesmo muito comum, e ao ver de cima os sítios onde essas pessoas foram reenviadas, parece que uma pessoa tem a consciência, ok, isto é perto de Zagreb, isto é perto, isto é ali na Croácia, isto é na Grécia, e o trabalho, eu acho mesmo que o trabalho da Sofia é incrível, queria-lhe agradecer, e à Joana Beleza, que coordena multimédia, não fugiu quando eu disse que queria transformar 3.000 páginas num gráfico, o que é bom, e a toda a equipa, claro, que fez aquilo funcionar, porque o meu texto sozinho não tinha hipótese de aparecer com aquele gráfico e com aquela mobilidade fantástica, portanto a Maria Romero, o Tiago Pereira Santos também, e pronto, e ao pessoal do Expresso que continua a dar tempo para estes trabalhos. Eu sempre disse isso, é um sítio que eu acho que se escreve com muita liberdade, eu posso falar disso sem problema, portanto também queria agradecer ao jornal e ao meu editor Pedro Cordeiro, que deixa-me escrever basicamente quase tudo o que eu gosto ou acho importante.
Obrigado, Ana. Obrigado por ter abordado esse tema, até porque é fundamental que os seres humanos não venham a ser utilizados como armas de arremesso políticas, como já temos visto muitas vezes. A União Europeia vai ter que assumir as suas responsabilidades também nessa matéria. Por isso, muitos parabéns. Terá o seu troféu, o seu diploma que pode ser extensivo a outro elemento ou outros elementos da sua equipa que entendem ser merecedores de terem o diploma. É algo que assino com muita alegria. Para a segunda menção rosa, pediria à nossa amiga que foi co-vencedora no ano passado, do 22º prémio, a nossa amiga Catarina Canelas, que anunciasse. Desculpa? Amélia. Amélia? Amélia que vai anunciar a Catarina. Desculpa! Isso, está a ver? Quando se vai envelhecendo também há de ter algum perdão, não é? Temos assim uns pequenos apagões, começam por ser pequenos e depois transformam-se em grandes, não é? E todos nós podemos vir a morrer com um Alzheimer. Reparem que as duas personalidades que mais marcaram no sentido de uma tendência global, que foi o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, os dois morreram com Alzheimer, nem sabiam o que tinham sido. E isso é uma chamada de atenção para todos nós, não vale a pena empurrarmos, porque um dia podemos ter um grande apagão e oxalá tenhamos alguém que trate de nós. E por isso, a nossa amiga Amélia Ramos vai anunciar a seguinte menção rosa e vai dizer quem é e porquê. Um abraço e as minhas desculpas, está bem? Todos nós temos apagões e não é preciso ter quase 70 anos para os ter, porque eu também já tenho e ainda não tenho os 70 anos, mas lá chegarei, acho eu. Boa tarde a todos, para mim foi uma alegria poder participar neste prémio, mas também foi uma dor. Porquê? Porque foram muitos trabalhos, apesar de serem menos do que no ano passado, e porque roubam imenso tempo ao nosso dia-a-dia, porque é uma extensão muito grande de trabalhos. Mas é positivo ver isso e portanto, foi mais alegria do que dor. Em relação à menção honrosa que se segue, o júri decidiu destacar o trabalho Plástico, o Novo Continente, da jornalista Catarina Canelas, com João Franco, Teresa Almeida e Nelson Costa. Eu posso explicar basicamente quais foram as razões que nos levaram a escolher este trabalho, apesar de o plástico aparentemente não estar muito ligado com os direitos humanos, mas está. Porque este é daqueles temas. Olá, Catarina. Olá, parabéns. Agora sim. Olá, muito obrigada. Colega de televisão, gostei muito do teu trabalho, particularmente. Porquê? Porque é daqueles assuntos, e eu sei do que é que estou a falar, que quando nós chegamos a uma redação, a uma reunião de editorial, é aquele assunto que, não, plástico, mas qual é o interesse? Mas isso não, mas é chato, não precisa de falar e de filmar. E não foi. Ou seja, foi um bom trabalho, teve muito trabalho. Foi muito bom o facto de ter exposição durante vários dias, ou seja, não foi só um momento, foram vários momentos ao longo do tempo. E, portanto, foi um alerta que, entretanto, a pandemia veio virar do avesso, porque hoje utilizamos mais plástico, não sei, não recolho dados, mas falo por mim, uso muito mais plástico hoje do que usava há 2 anos atrás. E, portanto, é a altura, se calhar, de voltar a falar sobre este assunto, mas muito parabéns a todos. Então, minha querida amiga, eu em geral trato as pessoas por amigos, porque sem o querermos também temos inimigos, precisamos de amigos. Então, minha querida amiga Catarina Canelas, diga-nos porquê que escolheu esse tema e como é que esse tema mexeu consigo e que, de certeza, há trabalhos que marcam o nosso percurso profissional, seja o qual for. Por favor, tenha a palavra.
Então, muito boa tarde, obrigada a todos, obrigada a mim, obrigada ao júri. Eu, antes de começar, tenho aqui só uma pequena confidência para fazer. Eu fico muito feliz que tenha sido anunciado pela Amélia, porque eu tenho um grande respeito profissional pela Amélia já há muitos anos e pelo teu trabalho. Tenho uma grande admiração por ti. Por todos vocês também, mas em especial aqui pela Amélia, que obviamente por sermos colegas de televisão, eu sou um bocadinho mais nova que a Amélia e seguia sempre os trabalhos dela e tenho seguido sempre, até hoje, e vou continuar a seguir. Com a qual também tenho aprendido muito. Bom, como a Amélia dizia, e que todos nós aqui sabemos, este é um trabalho que tinha tudo para correr mal. Primeiro, pelas gravações e pela produção demorada, não é? Pela quantidade de protagonistas e de países onde estivemos, porque nós tínhamos que dar a dimensão global deste problema, porque é um problema global, é uma tragédia global e não podia ser filmada apenas em Portugal. E depois porque é um tema difícil e é considerado um não tema pop para as audiências. E sobretudo nós nos privados estamos completamente dependentes disso e foi muito difícil partir pedra, partir caminho e sobretudo mentalidades. E o primeiro obstáculo que tive foi precisamente aquele que a Amélia falou, que é conseguir convencer uma direção de informação que este é um tema importante e digno de ter espaço em horário nobre como todos os outros. E os resultados depois provaram isso, foram avassaladores e de facto este era um dever, não só como jornalista, mas era um dever de cidadania também, porque hoje tenho a certeza que os portugueses estão mais informados sobre esta tragédia ambiental e sobre aquilo que de certeza não podemos fazer e o caminho pelo qual não podemos continuar. Eu já conheço esta casa há alguns anos, fui distinguida aqui também com a menção honrosa em 2016, por uma reportagem que se chamava Um Lar Debaixo da Ponte, que falava de 2 sem-abrigo debaixo da Ponte da Cruz Quebrada, e por isso esta distinção hoje tem um sabor muito especial, porque é um tema diferente dos habituais que costumam ser julgados e analisados aqui. É assim jornalismo contra a indiferença com a qual as pessoas dão mau uso, este uso desmesurado e irresponsável ao plástico e causam esta tragédia ambiental, mas é um tema diferente, é ambiente, e por isso era necessário um júri atento e era necessário um júri sensível que tivesse esta percepção para poder distinguir um trabalho nesta área, e isso é de facto muito, muito importante. Há pouco tempo nós fomos distinguidos com o Prémio Rei de Espanha ambiental, e eu queria dizer que este prémio para mim é tão importante e tem exatamente o mesmo significado por isso mesmo. Eu dizia no final da mensagem do meu trabalho que cada gesto importa, e quero dizer-vos que este é o meu gesto, da Teresa Almeida, do João Franco, do Nelson Costa e de toda a equipa que esteve neste trabalho, que nunca desistiu, que achou assim, isto é uma loucura que temos pela frente, mas bora, vamos a isso, vamos ser resilientes, vamos conseguir, e nunca desistimos. E portanto, este é o gesto de cada um de nós para um mundo melhor. Foi isso que nós tentamos fazer e eu penso que conseguimos e que ajudamos. Muito obrigado pela atenção. Dizer-te, já recebeu 2 menções honrosas. Não desista. Estou a pensar numa amiga que já não vejo há muitos anos, Alexandra Borges, que também teve 2 menções honrosas e dizia-me ela, eu não vou desistir até ter o primeiro. E acabou por ter. Aqui as amizades não intervêm, até porque o júri é soberano e o júri estatua dessa maneira porque entendeu que o seu trabalho era extremamente merecedor. E temos uma metodologia matemática, como dizia a publicidade, o algodão não engana, quer dizer, não é só subjetividade. Tentamos ter rigor e depois sim, há uma conversa final onde tentamos, enfim, acertar algumas contas. E por isso, muitos parabéns. Eu sou convicto que o tema vai ser um tema dominante aqui para o futuro, porque é bom que as notícias voltem a ter o seu curso normal e não serem monotemáticas, sobretudo. Dizia o Dr. Jorge Sampaio há uns anos que havia mais vida além do dia déficit. Eu hoje digo que há mais vida da Covid. A humanidade do planeta deve estar atento a todas essas temáticas. Muitos parabéns. Também terá o seu troféu, os diplomas que merece. Todas vós teriam tido um ramo de flores. E como eu dizia no início, espero que voltemos quanto antes à verdadeira normalidade. Obrigada a todos. Muito obrigado. Eu então agora ia pedir à Marta Gonçalves, também co-vencedora ano passado do primeiro prémio,
anunciasse a próxima menção rosa e que nos falasse também da sua experiência e o porquê desta menção rosa, que desde já vai anunciar. Marta, muito obrigado por ter feito parte desse júri. Obviamente o agradecimento estende-se a todas vós. E são 4 mulheres, reparem que fizeram parte do júri. Como tenho um filho e 3 meninas, estou habituado, enfim, à vossa dominação cada vez mais profissional também. E ainda bem que assim é. Minha amiga, fala-me dessa menção. Fala-nos. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e parabéns a todas as menções honrosas e já agora também aos vencedores que vão ser anunciados daqui a pouco, mas que já nos devem estar a ouvir. Desde já, parabéns. Há bocado o Dr. Fernando Nobre falava da questão de ser jurada. Foi a primeira vez que eu fui jurada num prémio de jornalismo, portanto para mim foi assim, uma experiência meio estranha, porque era aquele debate interno de quem é que eu sou para estar aqui a avaliar trabalhos, alguns deles muito, muito bons de colegas e alguns deles pessoas com quem eu lido diariamente, então foi assim, foi estranho, mas foi bastante enriquecedor. Mas isto não interessa para nada, vamos aqui anunciar a menção honrosa e desde já dar os parabéns à Margarida David Cardoso, que assina este trabalho e que foi apoiada pela equipa composta pelo Bernardo Afonso, que fez a edição de som e banda sonora original, Pedro Miguel Santos e Ricardo Esteves Ribeiro fizeram a edição e a Joana Batista, responsável pela imagem, eles que pertencem também ao Fumaça e que são eles que publicam um trabalho que nós achamos maravilhoso e mais do que digno de receber esta menção honrosa, que se chama A Serpente, o Leão e o Caçador. Aquilo que nós achamos muita graça neste trabalho, para já achámos piada que as 3 menções honrosas de alguma forma todas juntas se combinem, porque tínhamos o da Catarina que era ambiente, o da Ana que era migrações e depois o da Margarida que é migrações e ambiente, porque é outra forma que é outra forma de ver o problema, que é quando as alterações climáticas já fazem o seu estrago, mas o que problemas vão trazer para o futuro. E nesse sentido nós achámos que era uma abordagem muito interessante e muito diferente, sobretudo misturando ainda com fábulas e histórias e pronto, e achámos tanto a abordagem, o tema muito pertinente como a forma como abordaram o tema, extremamente interessante e por isso, parabéns Margarida. Margarida, por favor. Agora já me conseguem ouvir? Ah. Obrigada, Marta, e obrigada ao Dr. Fernando, obrigada a toda a gente que está a assistir e esteve envolvido neste prémio, nesta menção honrosa. É verdade, assim, há bocado a Ana França dizia que os refugiados, quando falamos de refugiados, não estamos só a falar de guerra, e foi um bocadinho com esse olhar que nós iniciamos este trabalho. Na verdade, à procura de respostas de o que é que está a acontecer aos refugiados climáticos e que tipo de proteção legal é que eles têm. E eu admito a minha ingenuidade e falta de conhecimento total quando comecei este trabalho, a achar que sim, que havia proteção legal, sabendo que ela seria talvez fraca ou talvez insuficiente e incapaz de abranger a grande latitude que são os refugiados climáticos, as pessoas que têm que sair das suas casas por causa de um evento climático extremo. E eu, sim, achava que existia algum tipo de proteção, e perceber que ela não existe e que, apesar do fenómeno dos refugiados climáticos estar identificado há pelo menos 3 décadas em reuniões da ONU, ou seja, muito antes, a ser discutido pelas pessoas que as sofrem e na verdade também por quem estuda isto, acho que foi algo que nos chocou a todos e que quisemos dar essa dimensão. Esta reportagem começou a ser pensada, na verdade, é que nós fizemos no Fumaça como um episódio, se é assim uma coisa mais pequena, e na verdade ela acabou por ter 5 episódios e ir desde a Guiné-Bissau até à Síria. Nós não tivemos em nenhum dos sítios, foi tudo feito à distância, mas com pessoas com uma pessoa guineense, com uma pessoa síria, tentando contar sempre essas histórias na primeira pessoa, e mostrando esta grande latitude do que são refugiados, e o que é que são, neste caso em concreto, refugiados climáticos, que é tudo menos simples, tudo menos, não existe uma razão. O motivo, por exemplo, que nós pegamos na questão da guerra da Síria foi precisamente para mostrar a complexidade de
e uma coisa que nós achamos que até compreendemos, não é? Porque está várias vezes na notícia, é um assunto super falado, e demonstrar ou tentar demonstrar, levantar o pano sobre a complexidade das coisas e perceber que não, estas pessoas não fogem de casa por um motivo simples e uma coisa que possa ser catalogada de forma muito simples, e na verdade isso é um impedimento para que elas tenham proteção legal e para que os problemas delas sejam difíceis de serem ouvidos, porque não é fácil atribuir uma causa. E pronto, este trabalho foi a primeira série que eu fiz, e até já a única, para o FMAS, e foi um trabalho muito grande de equipa, tem muito sound design e banda sonora original, composta pelo Bernardo Afonso, teve a edição do Ricardo Silves Ribeiro e do Pedro Miguel Santos, teve um trabalho de design incrível da Joana Batista, e foi uma das coisas que nos fez querer andar para a frente, querer explorar e querer explorar um bocadinho esta coisa do audiodocumentário, porque acho que foi muito bem recebida, e este prémio acho que só nos vem dar razão nisso e alento para continuarmos a trabalhar neste formato. Por isso queria agradecer muito a toda a gente, a mim em particular, e aos restantes premiados. Obrigada a todos. Muito obrigado, Margarida. Continuo, enfim, a não ser indiferente, que acho que o nosso planeta hoje precisa exatamente de pessoas que não sejam indiferentes e que sejam seres humanos antes de tudo. Eu tenho o hábito de dizer que de manhã, quando todos nos levantamos, estamos com o nosso pijama, depois vestimos uma farda. O militar veste a sua farda de militar, o cirurgião que entra para o bloco tem a sua farda, vai operar, vocês têm a sua farda de trabalho, seja na cidade ou no terreno, e para a Síria, onde eu estive algumas vezes, e onde temos um projeto de apoio aos traumatismos psicológicos desse enorme conflito que já devastou, enfim, toda uma sociedade. Eu acho que estamos a precisar cada vez mais de pessoas como vocês que foram aqui premiadas, e saliente, estava a olhar para o ecrã e estava a ver que também até agora as premiadas são todas senhoras. E eu começo a dizer, eu estou aqui a mais, da próxima vez a vice-presidente a mim entregará os prémios, enfim, eu estou já tipo dinossauro e que é tempo de começar a retirar-me. Então, nesse sentido, enfim, desde há 2 anos, não, foram 3 vezes que eu não fiz parte do júri que analisou os trabalhos todos, em 23 edições. A primeira, porque tudo apontava que eu ia ser Presidente da Assembleia da República, não fui. A segunda, acho que eu estava doente, foi o ano passado, e a partir de agora eu ponho sempre o desafio na administração a saber se um dos administradores está disponível para participar no júri e ver os trabalhos todos. Isso também é uma aprendizagem de um fenómeno global. Os trabalhos que são aqui apresentados dão uma panorâmica, e quem os veja, eu ao longo da história fiquei extremamente sensibilizado sobre certos trabalhos. Nós sabemos que os profissionais jornalistas, um dos elementos deste júri, e a Raquel, enfim, que trabalha com filmes também, tem a sua visão diferente de alguém que é um ser humano e que vai reagir à sua maneira, e os critérios são diferentes, mas depois tudo acaba por se conjugar. Alice, tu pela primeira vez fizeste parte do júri, para o ano veremos quem da nova geração fará parte. O ano passado foi a Tânia, este ano és tu. Diz-me qual foi a tua experiência. Dizes-me há pouco que eu estou disposta a recomeçar. Eu disse, todos devem ser um bocadinho maluquinha, não é? Mas diz-me lá qual foi a tua experiência da participação neste jogo. Muito boa tarde a todos e todas. É verdade, e mantenho o que disse, porque realmente foi uma experiência única. Tenho que dizer que é uma honra e um prazer fazer parte do júri da edição deste ano. E como referido pelo Dr. Fernando, é a primeira vez que faço e foi sem dúvida uma experiência única mesmo. Tive a oportunidade de ler, ouvir, assistir e analisar, e foi o mais difícil, 40 trabalhos de 35 jornalistas. Todos estão diferentes e todos estão iguais. Estou na AMI há 19 anos. E este prémio sempre teve um lugar especial no meu coração, pois considero de extrema importância a divulgação de trabalhos jornalísticos contra a indiferença,
que abordem temas esquecidos pela sociedade civil, esquecidos e escondidos. Aceitei este desafio, nunca pensei ser tão difícil escolher os vencedores, pois todos os trabalhos primam pela qualidade e abordam temas cruciais onde os direitos humanos são violados. Custa-me muito como ser humano, custa muito como pessoa, não sou da área jornalística, e foi um processo de muita informação, tive muita informação de seguida, umas estou a par, outros temas nem tanto, e foi muito enriquecedor a experiência. Termino dando os meus parabéns a todos os vencedores e agradecendo a existência do jornalismo contra a indiferença, pois vocês têm um papel fulcral na sociedade. Obrigada a todos. Muito obrigado, Alice. Não é por acaso, são definidos como quinto poder. E talvez já não seja um quinto, mas porque não o primeiro. Veremos no futuro. E agora vamos passar ao final da apresentação da premiação do 23º Prémio da AMI, com o anúncio dos 2 primeiros prémios Execo. Os premiados recebem todos a mesma coisa, estes vão receber por transferência bancária, cada um dos co-premiados com o primeiro prémio, um cheque de 2.500 euros. Uma transferência bancária de 2.500 euros. Antigamente entregava-se em mão. Como eu dizia, a AMI, independentemente de ter perdido paulatinamente, mas seguramente, os patrocínios, numa temática que para mim é fundamental. Não foi por acaso, a AMI vai fazer 37 anos, mas há 23 que entrei esse prémio e nunca falhou a nenhum, porque eu fiz questão de continuarmos exclusivamente com o contributo da AMI, independentemente de quem quisesse estar ou não estar. E por isso vamos passar ao anúncio dos primeiros prémios. Então vocês têm todos conhecimento, até pelo press que saiu, que seria o júri dos premiados. Há 2 primeiros prémios Execo. E a ordem é a ordem alfabética dos nomes, porque não há precedência de ninguém, sobre ninguém, como nas menções honrosas. Estão todas exatamente no mesmo patamar. O primeiro que vou anunciar é Racismo no Futebol, Sou Preto e Então. A luta de Turame, a Revolução Cigana. Trabalhos de Bárbara Balgaia, e que o júri destacou que o exemplo se dá pela diferença. Então, uma forma diferente de falar do racismo, em tema que já tanto foi falado, embora nunca seja excessivo continuar a fazê-lo. Antes de passar a palavra à Bárbara Baldaia, que deve ser familiar de um outro Baldaia, que eu conheço, eu conheci, relembrar, ao fim e ao cabo nós somos todos os resultados da nossa genética, das circunstâncias e também da nossa vontade. Eu nasci multiculturalizado e multirracializado. Isso talvez fosse bom todos fazermos o teste de ADN que nos transporta. E eu há uns anos fiz o meu, porque a minha filha estava em Londres. Uma das 2 estava em Londres. Ofereceu-me para um período de Natal e eu fiz o teste de ADN. Se já sabia algumas coisas, fiquei a saber muito mais. A saber, eles testam, nesse caso, 350 genotipos diferentes. O português tem um genotipo próprio. E quando eu recebi o resultado, fiquei a olhar para aquilo, a saber. O resultado foi, sou cerca de 40% português, 10% espanhol, 25% da Irlanda, passando pela Escócia, Inglaterra e Países Galos, 20% da França até a República Checa, todos, 2% de Itália, Roma e Sardenha, e depois 3% da África, dos quais 2% Bantu e 1% do Val do Rift, que vai, como sabem, do sul do Sudão, do sul do Sul-Sudão, até ao norte do Ruanda. Não se diz que os primeiros hominídeos se transformaram em hominoides. E por isso eu tenho orgulho em todas as minhas raízes. E muito orgulho mesmo. Porque eu acho que, à medida que formos todos miscigenados e cada vez mais, talvez certas componentes das nossas reações epidérmicas poderão ser
controladas. E por isso, eu quero dar a palavra, estou a olhar para a Bárbara Baldeia. Acho que a Bárbara Baldeia já ganhou um prémio no passado. Ou estou muito errado, estou a olhar para ela, a minha memória de repente fez assim um tilt. Eu já vi esta senhora alguns. Queria que nos falasse do seu trabalho, que muito sensibilizou o júri, e devo dizer que na sessão do júri, que eu apenas estive lá enquanto presidente desta casa, e para, enfim, tentar trazer algum equilíbrio, alguma matemática na valorização dos trabalhos. O seu trabalho, como trabalho do primeiro prémio Executive consigo, não me sou dúvida nenhuma ao júri. Por isso, minha querida amiga Bárbara, se me permite, ser tão singelo, queira-nos falar do seu trabalho e o que é que conduziu a tal trabalho. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigada, Dr. Fernando Nobre, e pelas suas palavras, muito obrigada ao júri por ter escolhido este trabalho. E não, a sua memória não falhou, eu de facto tem razão quando diz efetivamente já recebi este prémio no outro ano com um trabalho feito não para o Canal 11 mas para a TSF, que se chamava Um Dia de Cada Vez e que era sobre o trabalho levado a cabo pelo Castelo, que é uma entidade de cuidados paliativos pediátricos em Matosinhos. Exatamente foi esse trabalho que foi na altura premiado e portanto a sua memória está correta. Relativamente a este trabalho que hoje é premiado, e é uma grande honra para mim, uma grande satisfação, este trabalho é uma trilogia composta por três reportagens diferentes, uma delas chamada Sou Preto e Então, a segunda chamada A Luta de Thuram e a terceira chamada A Revolução Cigana. E o que nos levou a fazer este trabalho foi precisamente um alerta contra a indiferença que, de uma maneira geral, acaba por se instalar, por assim dizer, nos campos de futebol um pouco por todo o mundo, quando assistimos a ataques racistas a jogadores negros que acontecem, infelizmente, como sabemos, com demasiada frequência. E, portanto, esse foi o nosso ponto de partida. O Canal 11 também nasceu para dar voz a um outro futebol que normalmente não tinha voz na comunicação social em geral, ou seja, o futebol acaba por ser muito, de uma forma generalizada, os três grandes clubes, ou os clubes da Primeira Liga, e o Canal 11 também surge para mostrar todo o futebol, todas as matizes e as variantes do futebol, e para também alertar para estas situações e estas causas mais sociais. Daí que tenha sido um objetivo nosso, um interesse nosso desde o início, falar e chamar a atenção para este grande problema que é o racismo no futebol. Dá-se o caso de, na altura em que o trabalho estava a ser finalizado para ser colocado em antena, ter acontecido em Portugal uma outra situação que foi muito polémica, chamado caso Marega, em que o jogador do Futebol Clube do Porto abandonou um jogo porque estava durante esse jogo a ser alvo de ataques racistas, e esse caso foi muito discutido sobre se o jogador deveria ou não ter abandonado o campo. Houve uma grande polémica à volta disso, e esse tema é um dos temas que também é abordado nesta série de reportagens. Eu vou tentar ser breve, quero falar um pouco, muito sucintamente, sobre cada uma destas reportagens. Na reportagem Sou Preto e Então nós ouvimos 3 testemunhos de 3 jogadores negros, do internacional português Danilo Pereira, de Chiquinho, que é um jovem jogador do Estoril Praia, e de Abel Camará,
e cada um deles conta um pouco da sua história e de como ao longo da sua carreira de futebolista foram alvo de sucessivos, diferentes e variados ataques racistas. No outro episódio chamado A Luta de Thuram, nós conversamos com Liliane Thuram. Ele é um ex-internacional francês, foi campeão do mundo pela França, tem atualmente uma fundação, a Fundação Liliane Thuram, que se dedica a estas questões da luta contra o racismo, e toda essa reportagem é feita em torno da visão dele e da luta dele sobre o racismo, por isso se chama a luta de Thuram. E ele é um pensador muito interessante, muito enfim, que acrescenta de facto algo a este tema da luta contra o racismo, e portanto foi com a ajuda dele que construímos esta história, e com o trabalho que ele desenvolve na sua própria fundação, que está sediada em França. Por último, o terceiro capítulo desta trilogia chama-se A Revolução Cigana, e conta como um grupo de miúdas de uma comunidade cigana de Braga acaba por desafiar estereótipos e criar uma equipa de futebol. Elas quase que desafiam dois estereótipos, não só, não é? Para já, porque são meninas a jogar futebol, enfim, embora esse felizmente já já seja um estereótipo em fase avançada, se eu assim puder dizer, já não existe tanto felizmente como antigamente. Ainda existe, efetivamente, não há como negá-lo, algum estereótipo relacionado à mulher cigana. E portanto, essa reportagem acaba por mostrar como esse grupo de raparigas consegue desafiar esses estereótipos e calçar as sapatilhas e jogar futebol, mostrando que o futebol é para todos e também elas são capazes de serem quem quiserem. Portanto, resumidamente, são estas as histórias que nós focamos neste trabalho, nestas 3 reportagens, e por isso é com grande satisfação, com uma enorme satisfação que recebemos este prémio de jornalismo contra a indiferença, porque o nosso objetivo era mesmo esse, era lutar contra a indiferença, e por isso, em nome da equipa, agradeço muito este prémio, em nome do Kelly Franco, que foi o editor de imagem, em nome do Tiago Moreira e do Edgar Pacheco, que foram os repórteres de imagem que criaram o conteúdo para estas 3 reportagens, também em nome da equipa do grafismo, em nome do sonoplasta José Cristo, que tratou do áudio. Foi esta a equipa que comigo esteve a trabalhar. Como o Dr. Fernando Nobre dizia no início, há sempre uma equipa grande por trás dos trabalhos, e portanto para nós é um motivo de orgulho, e para o 11 também é um motivo de orgulho receber este trabalho, receber este prémio. Por isso, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Nós, para voltar um pouco ao seu tema, talvez lembrar ao nosso povo, para já ao nosso, mas ao povo do mundo inteiro. Na Praça Mártires da Pátria está lá o busto de um ilustre médico português, o Sousa Martins, que é um descendente de negros, e quando ele morreu suicidou-se, porque ele tinha uma tuberculose já intratável, ele era catedrático, e na altura o rei Dom Luís, quando ele morreu, disse que se tinha apagado a luz mais brilhante do Império. Isso é o Sousa Martins. E depois, ainda há tempos, enfim, estando com um amigo, enfim, que é o chefe da Casa Real Portuguesa, dizia-me ele que o Marquês de Pombal, que é a maior estátua do país, refilha-se, enfim, eu não sou lá muito de acordo, porque eu sou descendente dos Tábuas, mas o avô dele era negro, eu sabia. E por isso, todos nós, se formos vasculhar os nossos genes, eu sei, os meus, talvez fosse possível extravasarmos, sairmos deste estereótipo e olharmos. E lembro-me há tempos, e acaba aqui, estando com o embaixador de Portugal num país da Ásia, para não dizer qual, para não me focalizar, já se reformou, dizia-me ele que ele tinha uma doença que era a anemia excessa, a drepanocitose. Loiro, de olhos azuis, e eu estava a olhar para ele e a pensar, pois, tu não sabes, é que nos teus antepassados
tiveste africano, portanto, os mouros vindos da Mauritânia, e nós sabíamos como é que se faziam as razias para norte a sul do país, não é? Capturar sobretudo senhoras, depois eram levadas, enfim, com as razias que se faziam. Eu estava a pensar, pois tu não sabes, porque a drepanocitose, ou anemia cesse, é um marco distintivo que permite às raças em África a resistirem melhor à malária. Pronto, é uma característica biológica. Dito isso, vamos então passar ao segundo execo, primeiro prémio, que fala de uma cidade onde eu nasci, em Luanda, que por acaso não tive nada a ver com o prémio, mas eu nasci em Luanda, sou a quinta geração, não, 3 nascidas em Luanda e 2 em Cabide. Que é o trabalho Luanda Leaks, a cidade que Isabel dos Santos deixou para trás. Luanda Leaks é o bairro do Povoado. É um trabalho do Micael Pereira, é ele que apresentou o trabalho, pois cada um de vocês, repito, digam ao apartamento da AMIT, enfim, vai-vos contactar quais os colegas do trabalho que entendem ser merecedores do diploma. Troféu só há um, será quem apresentou o trabalho a concurso. Quanto à transferência bancária de 2.500 euros, que o primeiro prémio execo vai receber, que a mim entende continuar. Este prémio começou por ser 15.000 euros, a mim sempre teve metade, a metade era um patrocínio. O patrocínio foi desaparecendo, as condições no país, em termos de crise social, foram aumentando e a pressão, enfim, na AMI foi subindo. Mas entendemos que assim vamos manter exclusivamente. Então, esse trabalho é do Micael Pereira e esse trabalho foi considerado pelo júri uma prova de que o investimento em tempo dá resultados. Sendo este trabalho de investigação uma monta documentada para a injustiça. Amigo Micael Pereira, estou a vê-lo no ecrã, tem barba como eu, enfim, um pouco menos branca. Por favor, fale-nos do seu trabalho e por que ter focado isso em Luanda e nesse sacrossanto nome de Isabel dos Santos, que diga de passagem, que toda a gente sabe quem é, mas que outras Isabéis dos Santos andam pelo planeta Terra, e nomeadamente também no nosso retângulo à beira-mar plantado. Meu amigo, fale-nos do seu trabalho e o que é que isso suscitou em si. Muito obrigado por ter participado. Tenha a palavra. Olá, boa tarde, Dr. Fernando. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma correção, porque na verdade o trabalho não é só meu, portanto, não sei se estão cá os meus colegas presentes. Isto é um trabalho conjunto do Expresso e da SIC, portanto, foi feito. É um trabalho que eu fiz com o Luís Garriapa e também com o repórter de imagem João Lúcio e com o editor de imagem Marca Rasqueira, mas não sei se o Luís está presente ou não, se ele também podia falar, eu gostaria muito que ele também pudesse ter a oportunidade de falar. De qualquer forma, gostava de dizer, estou muito honrado pelo prémio, é uma grande honra receber este prémio, acho que realmente, e muitos parabéns também aos outros jornalistas que receberam este prémio este ano, menções honrosas e a Bárbara Baldaia. É especialmente uma honra porque este conjunto de 2 trabalhos que no fundo está aqui premiado, é uma grande reportagem da SIC e uma grande reportagem do Expresso, representa uma série de coisas importantes para mim, julgo para os meus colegas que estiveram envolvidos. Primeiro, o espírito colaborativo, de colaboração, portanto isto só foi possível porque nós fizemos isto, resolvemos fazer isto juntos. Não só aqui estes colegas que estão a ser premiados, mas também no âmbito da colaboração feita no Luanda Leaks, que envolveu muitos meios. Nós, por acaso, estivemos a fazer o trabalho de terreno em Luanda, em condições muito especiais. Nós estivemos a trabalhar com a equipa da BBC Panorama e do
do Frontline, nos Estados Unidos, portanto fizemos o trabalho, na verdade, em conjunto. Isso às vezes parece um pouco difícil de entender como é que se faz, mas envolveu, obviamente, um grande esforço individual de todos nós, inclusive, neste caso específico, com grande sacrifício por parte, que acabou por ter um reflexo muito evidente no caso do João Lúcio, o repórter de imagem, que acabou por ficar hospitalizado e com uma meningite contraída no bairro, no SEC, onde nós trabalhamos, neste bairro, onde nós trabalhamos para esta reportagem. Pronto, mas para vos dar conta que, enfim, foi este trabalho, inserido numa série de outros trabalhos que foram publicados no Analix, foi o resultado desse espírito de colaboração. Portanto, isso é a primeira nota que eu gostaria de dar. A segunda nota que eu gostaria de dar é que também correspondeu a uma circunstância muito especial em que nos foi permitido cruzar na mesma história aquilo que muitas vezes acontece neste tipo de investigações, que são muita documentação, muitos números, muito dinheiro e, na verdade, pouca noção das consequências reais do que isso significa para a vida das pessoas. E eu devo dizer que, pessoalmente, nas vezes em que estive, nas várias vezes em que eu estive neste bairro, no SEC, no bairro do Povoado, aconteceu uma coisa que raramente me aconteceu na vida, que foi chorar no meio enfim, no meio da surpresa que foi ouvir pessoas falarem de forma muito calma e sobre as circunstâncias que viviam, e de como para alguém que não está habituado, como eu, a viver esse cotidiano, de como isso, na verdade, foi uma experiência muito forte, porque eu tenho feito este tipo de jornalismo, muitas vezes um pouco mais, quer dizer, mais frio, muitas vezes, porque são histórias de corrupção, de branqueamento de capitais, e que muitas vezes têm aspectos frios, mas eu julgo que muitos dos meus colegas que fazem este tipo de jornalismo fazem porque, no fundo, nós estamos a fazer histórias relacionadas com a desigualdade. Portanto, quando nós falamos de apropriação de dinheiros públicos, quando nós falamos de corrupção, quando nós falamos de branqueamento de capitais, no fundo o que está por trás são o impacto que isso tem, no fundo, é na desigualdade social. E, portanto, este bairro do Povoado, por onde foram expulsas centenas de famílias que viviam numa língua de terra junto ao mar, em Luanda, paradisíaca. Portanto, o facto de elas terem sido expulsas deveu-se à circunstância de haver uma apropriação de dinheiros públicos e também o favorecimento de empresas ligadas a Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente de Angola, no sentido de fazer ali um projeto imobiliário. Portanto, o cotidiano dessas famílias, na verdade, são a prova dessa desigualdade que é trazida por essa apropriação de dinheiros públicos. E, portanto, tivemos a felicidade, do ponto de vista profissional, obviamente, de conseguirmos produzir essa história. Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu já vi que estás aí. Muito obrigado. Um abraço, faça favor, amigo Luís. Muito boa tarde. Queria também agradecer este prémio, esta distinção. É uma grande alegria, uma grande honra, e ainda para mais estar aqui ao lado de todas estas pessoas, muitas delas que eu admiro, e também uma alegria muito grande ter recebido este prémio em execo com a Bárbara Baldeia, que é uma pessoa que eu gosto muito a nível pessoal e a nível profissional. E pouco mais a acrescentar àquilo que o Micael disse, que esta história é de facto nós termos conseguido dar um rosto àquilo que era inicialmente apenas uma história sobre corrupção, sobre branqueamento de capitais, transferências astronómicas, offshores, fluxos financeiros e tudo mais, e aqui
nós tivemos a oportunidade de ir ao local e perceber quem são as pessoas que são afetadas por esta criminalidade económica ou financeira, o crime de colorinho branco, que tem aqui exatamente as pessoas que são, de facto, vítimas desse tipo de criminalidade. E no bairro do Povoado, foi o nome que se depois deu ao nome do bairro inicial, que era o bairro da Areia Branca, tinha esse nome assim, que nos apetecia ir lá visitar. O bairro do Povoado é de facto um sítio inacreditável pelas condições em que vivem aquelas centenas e centenas de famílias. São milhares de pessoas, crianças que vivem no meio do lixo, de dejetos humanos, que brincam lá, que não têm condições de saúde nem de educação, e por isso nós termos conseguido reproduzir e fazer essa história, que é a consequência de tudo o que nós tínhamos feito antes nas outras reportagens, que era a tal criminalidade económica ou financeira ligada à Isabel dos Santos, foi de facto uma mais-valia muito grande, e por isso sinto-me muito feliz por ter participado neste projeto, e agora ainda mais feliz por também ter recebido esta distinção. Muito obrigado. Iria dizer umas palavras finais para vos dizer ao fim e ao cabo que este prémio só existe porque ainda há jornalistas de investigação, há jornalistas com sensibilidade. Fiquei particularmente, enfim, tocado com o seu colega que referiu ter chorado, e só demonstra que é um ser humano. Todos nós, de vez em quando, deveríamos chorar. Eu lembro às vezes quando estou particularmente cansado de todo um percurso humano que fui trazendo, e quando não tenho vontade de me levantar, penso nos meus heróis. E esses meus heróis são pessoas como essas pessoas que vocês viram nesse bairro, expulsas de uma região de Luanda que eu conhecia bem, e que hoje, enfim, sobrevivem como podem. É graças a vocês, jornalistas, que esse prémio vai continuar a existir. Enquanto houver pessoas com o vosso quilate que não desistem de testemunhar e que convencem as redações e as linhas editoriais dos órgãos de informação, cá em Portugal, isso é um prémio para Portugal, isso não concorre em trabalhos estrangeiros, é um prémio para o nosso jornalismo em Portugal. Acho que a esperança persiste. Em momentos que nós todos sentimos, em que muitas vezes essa esperança tende a desaparecer. Eu peço-vos para que não desistam, peço para que continuem a investigar, a publicar, e dou-vos a garantia da parte da AMI que nós vamos continuar com o prémio. Os membros desse ano do júri podem concorrer para o ano. Todos vocês, enfim, tirando o primeiro prémio, já agora informo-vos e peço que aceitem o desafio, participarão no júri do próximo ano. Participem, por favor. Acho que a humanidade depende muito de vocês, porque nós sabemos que se informações não passam para a opinião pública, ao fim e ao cabo elas não existem. Lembro quando estive no genocídio no Ruanda, em 94, quando após 10 dias eu comecei a ver os órgãos de informação, a CNN, a NBC, etc., começaram a dobrar aquelas antenas parabólicas que existiam naquele tempo, já lá vão 27 anos, eu pensei, bom, este genocídio acabou. Como quando estive no Saara Ocidental, com Mohamed Abdelaziz, da Frente Polisária, e ao final dizia-lhe, enquanto você não conseguir atrair aqui comunicação social, o seu combate não existe, porque passa-se aqui no silêncio. E nada é mais aterrador do que o silêncio, o silenciamento de temáticas que nos dizem a todos respeito. Eu, em nome da AMI, estou extremamente orgulhoso de vocês, não preciso de um orgulho para nada, obviamente, mas é graças a vocês que esse prémio vai continuar, vai persistir, porque nós precisamos de jornalistas como vocês. Agradecer aos elementos do júri,
sei que nem sempre é fácil, e depois, na hora da decisão e da escolha, enfim, sofremos todos com isso, mas tem de ser. Há objetividade, mas também há subjetividade. Há racionalidade, mas também há emoção. E dizer-vos que vocês fizeram um trabalho formidável, agradeço-vos muito aos 4 elementos do júri, e agradecer a esta casa, que ao fim e ao cabo foi um sonho que já vai fazer 37 anos e que valeu e valerá sempre a pena. Para uma equipa mais nova, estamos numa renovação dos quadros importante, porque obviamente a primeira geração que se juntou a mim nesse sonho estão já todos, ou já estão todos, na reforma hoje em dia. Muito, muito obrigado por estarem aqui hoje connosco. Um grande abraço, amigo, a todos vós. Não vou entrar em discussões de género, não vale a pena. Dizia há pouco, tenho um filho, que é o meu mais velho, depois tenho 3 meninas, e tenho orgulho em todos eles. E muito obrigado, e vamos continuar. E um grande abraço, amigo, ao júri, aos concorrentes, aos vencedores, e para o ano há mais. Parabéns a todos vocês, e receberão o vosso troféu, os vossos diplomas e a transferência bancária, obviamente, para o primeiro prémio Jeco. O ramo de flores ficará para uma próxima oportunidade. Um grande abraço para todos vocês e uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado. Continuem. Obrigado.